A história começa com Haruka, um garoto escondido de um grupo de goblins que está ocupado preparando sua refeição. Tentando escapar sem ser notado, Haruka acidentalmente quebra um galho de árvore, chamando a atenção de todos os goblins. Ele sai correndo o mais rápido que pode, mas, quando os goblins se aproximam, Haruka sorri de forma esperta. Ele de repente salta, revelando uma armadilha que havia preparado, um buraco escondido onde todos os goblins caem, exatamente como ele planejou. Haruka então tira o capuz, admirando orgulhosamente a armadilha que cavou mais cedo. A cena muda, mostrando que ele tem vivido sozinho neste estranho mundo há algum tempo. Em outro momento, Haruka aparece em uma sala de aula, lendo um mangá durante o intervalo. Ele se autodenomina um solitário, não só neste mundo, mas também no mundo real. Ele divide seus colegas de classe em categorias: os delinquentes, os gios, os atletas, os nerds, os representantes de classe e todo o resto. Naturalmente, ele não se encaixa em nenhum desses grupos. Enquanto descansa a cabeça sobre a mesa, algo estranho acontece. Um círculo misterioso começa a brilhar debaixo dele. O caos se instaura na sala de aula, e Haruka abre os olhos para ver o alvoroço. No começo, ele fica animado ao ver um círculo mágico, mas depois seu entusiasmo esmorece ao se lembrar das dificuldades de outros mundos. Ele tenta de tudo para escapar, abre portas, janelas, até tenta chutá-las, mas nada se move. Desesperado, ele joga uma cadeira na porta, percebendo que é tudo uma armadilha. Quando o círculo mágico começa a teleportar seus colegas, Haruka tenta escapar pelo duto de ventilação, mas acaba sendo capturado pelo círculo e é teleportado mesmo assim. Haruka se encontra em um estranho vazio branco, esperando encontrar um rei rechonchudo ou uma linda princesa, mas, em vez disso, um velho homem confuso de barba branca se aproxima dele. Haruka presume que ele deve ser o deus desse novo mundo. Um enorme mural de habilidades aparece à sua frente, e, quando Haruka está prestes a escolher, todas as habilidades valiosas desaparecem, sobrando apenas as mais inúteis. Frustrado, ele examina as habilidades restantes, ficando cada vez mais irritado. Ele reclama com o velho, que calmamente acena com seu cajado, destruindo o mural de habilidades. De repente, todas as habilidades inúteis são transferidas para o status de Haruka. Ele é então transportado para uma floresta, onde encontra uma bolsa mágica. Para sua surpresa, a bolsa tem armazenamento ilimitado e está cheia de itens aleatórios, que ele chama de sobras. Ele pega algumas luvas e uma capa, intrigado com sua aparência. Haruka tenta verificar sua janela de status, mas, em vez disso, uma mensagem aparece, instruindo-o a rolar dados. Ele joga e obtém 2 mestre. Em pânico, ele acha que M significa menos e teme o pior. No entanto, ao checar seu status, ele descobre que uma de suas habilidades está no nível máximo, e percebe que o M significa máximo. Aliviado, ele continua explorando e nota 2 habilidades adicionais: viver sozinho sem amigos e incapacidade de fazer amigos. Ele percebe que está destinado a ser um solitário, mesmo neste novo mundo. Determinado a construir sua própria casa, Haruka se aventura mais fundo na floresta. Enquanto a vegetação fica mais densa, ele fica apreensivo, sabendo que está indefeso se aparecer um monstro. Ele vasculha sua bolsa e encontra uma lente especial que permite ver as estatísticas de tudo ao redor. Haruka começa a explorar a área, coletando cogumelos, que guarda na bolsa. Eventualmente, ele encontra um lago, bebe sua água feliz e descobre uma caverna próxima. Ele entra silenciosamente, pedindo desculpas a qualquer monstro que possa viver lá, mas a encontra vazia. Sorrindo, ele a reivindica como seu lar e usa sua magia de temperatura para acender uma fogueira antes de checar seu status novamente e adormecer. No segundo dia, Haruka acorda feliz por nenhum monstro tê-lo atacado durante a noite. Faminto, ele prepara uma refeição de carne e cogumelos, que se revela surpreendentemente saborosa. Depois do café da manhã, ele se pergunta o que fazer em seguida e começa a coletar suprimentos para seu abrigo. De repente, ele percebe movimento: 2 goblins estão por perto. Ele verifica as estatísticas deles com sua lente e se prepara para a batalha. Seu bastão de madeira brilha com poder mágico, e Haruka ataca o primeiro goblin, derrubando-o com um golpe na cabeça. O segundo goblin avança, mas Haruka desvia facilmente e o lança contra uma árvore com magia. Enquanto o sol se põe, Haruka reflete sobre sua primeira vitória e volta exausto para sua caverna. Ele cozinha cogumelos para o jantar, verifica seu status e percebe, satisfeito, que subiu de nível. No terceiro dia, Haruka já está cansado de comer cogumelos em todas as refeições, mas os engole assim mesmo. Ao sair, ele começa a caçar carne, mas não encontra nada. Frustrado, ele pratica sua magia, correndo tão rápido que parece estar se teleportando.
Ele também aprimora suas habilidades com a espada, derrotando 2 goblins facilmente. Sentindo-se confiante, Haruka acha que pode enfrentar 3 goblins, mas, quando os encontra, percebe que são mais fortes do que esperava. Sensatamente, ele corre de volta para sua caverna, planejando caçar goblins durante o dia e treinar sua magia à noite. No 5º dia, Haruka derrota um goblin com um único golpe e instala uma porta em sua caverna para manter intrusos longe. Mais tarde, ele avista um coelho e o persegue em busca de carne necessária, mas, assim que o captura, ouve um barulho próximo. São seus colegas de classe. Haruka se esconde, usando sua visão clarividente para verificar os arredores. Para sua surpresa, todos os diferentes grupos de sua turma estão espalhados ali perto. Entre eles está sua paixão, que está com o grupo dos representantes de classe. Lembranças de um encontro desajeitado com ela no 1º ano vêm à tona. Ele quase vai até ela para dizer oi, mas se detém. Ele escolheu seu caminho, sozinho, livre e determinado a conquistar este novo mundo à sua maneira. Haruka rapidamente mergulha entre os arbustos. Tentando se esconder dos amigos que ouviram um barulho e agora estão procurando pela área, um de seus colegas de classe começa a desconfiar e se aproxima dos arbustos. Haruka sente seu coração acelerar, mas, bem quando o garoto está prestes a checar o arbusto, um coelho pula, assustando-o aliviado. Haruka observa o grupo se afastar. Mais tarde, os garotos se reúnem perto de um rio, e Haruka escuta em silêncio enquanto eles começam a falar sobre fantasias inapropriadas envolvendo a representante de classe. Haruka, por outro lado, pensa com carinho em sua paixão, admirando como ela sempre organizou as atividades da turma desde o ensino fundamental. Ele percebe que os garotos capturaram um aluno chamado Tanaka, que estão usando como uma espécie de motor de busca humano. Quando eles finalmente saem, Haruka volta sorrateiramente para seu esconderijo. Ele cozinha cogumelos para o jantar, de novo, e verifica seus status. Fica desapontado ao ver que seu nível de solitário aumentou, provavelmente por evitar seus colegas, mas seu nível geral continua em 3, limitado pela falta de maestria nas habilidades de pau para toda a obra e habilidades inúteis. Frustrado, ele usa a habilidade Mestre de Nada, que transforma sua caverna em um quarto espetacular, embora ele ainda não consiga se concentrar em uma tarefa por muito tempo. Ele se senta para comer seus cogumelos mal cozidos. No 7º dia, ele é acordado por uma comoção. Ao sair, Haruka encontra um grupo de nerds lutando contra goblins. Ele ativa sua lente, analisa as estatísticas deles e percebe rapidamente que estão em um nível mais alto que o dele. Pronto para entrar na luta e ganhar experiência, ele de repente sente perigo. 2 goblins se aproximam por trás dos nerds. Lembrando-se de bons momentos na escola com eles, ele pula para a luta e, com um golpe de seu bastão, derruba os 2 goblins. Os nerds ficam impressionados ao ver Haruka ali. A caminho da caverna de Haruka, o grupo de nerds agradece por salvá-los. Haruka os recebe e eles ficam chocados ao ver o quarto bem decorado dentro da caverna. Eles admiram a transformação e elogiam o espaço de Haruka. Ele oferece suco e casualmente pergunta sobre os outros colegas. Oda, um dos nerds, começa a compartilhar sua experiência desde que reencarnou nesse novo mundo. Alguns colegas ficaram maravilhados com a nova realidade, enquanto outros desmoronaram em lágrimas. Oda explica como seu grupo foi o primeiro a descobrir como acessar a janela de status, enquanto os outros permaneciam congelados em descrença. Assim que tudo parecia tranquilo, um grupo de goblins aparece repentinamente, pronto para atacar. O pânico se espalha entre a classe, incluindo os delinquentes e os representantes de classe, mas o grupo dos nerds é o único que se levanta para lutar. Com a ajuda dos atletas, eles avançam e derrotam os goblins em um único movimento. Depois, todos se reúnem perto de um rio para buscar segurança contra novos ataques. Os nerds assumem o comando, usando seu conhecimento de Isekai para montar acampamentos, enquanto os representantes de classe cuidam da cozinha e da pesca. Por um tempo, todos trabalham juntos em harmonia. Contudo, após alguns dias, os representantes de classe se cansam das responsabilidades e decidem ir embora. O vice-representante tenta convencê-los a ficar, mas eles ignoram o pedido e vão embora. Logo depois, o grupo dos delinquentes segue, e a partida deles faz com que outros também se dispersem, deixando o acampamento menos unido. A partir de então, apenas o representante de classe, os nerds e alguns outros continuaram contribuindo, enquanto o resto dos colegas apenas ficava sem fazer nada, deixando o grupo dos nerds para enfrentar os goblins sozinho. Oda então contou a Haruka sobre as habilidades de charme e marionete que os delinquentes haviam adquirido na Sala Branca.
Os nerds ficaram desconfiados, notando que os delinquentes saíam sorrateiramente à noite para lutar contra goblins e aumentar seus status. Quando os nerds ouviram os planos inapropriados dos delinquentes envolvendo a representante de classe, eles imediatamente foram até o vice-representante e contaram tudo. Ao ouvir isso, o vice-representante decidiu que era hora de se fortalecer. Ela se aproximou dos delinquentes, que tinham más intenções para com ela, mas, em um instante, a situação se inverteu. Os delinquentes estavam no chão, imobilizados. Os nerds usaram sua habilidade de selo para bloquear a habilidade de charme dos delinquentes, forçando-os a fugir do acampamento. No entanto, não muito tempo depois, os delinquentes lançaram um ataque surpresa, incendiando o acampamento e ferindo outros. Com tudo em ruínas, o representante de classe e outros culpam o grupo dos nerds pelo desastre. Apenas o vice-representante os defendeu, mas em menor número. Os nerds decidiram que seria mais seguro partir. Após ouvir a história, Haruka admirou a coragem deles e os presenteou com um banquete de cogumelos em celebração. Na manhã seguinte, Haruka desejou sorte ao grupo de nerds em sua jornada, mas eles pediram para ele se juntar a eles. Apesar de querer, Haruka, de forma heroica, recusou, explicando que não poderia devido ao seu estado amaldiçoado. Depois que eles partiram, Haruka decidiu visitar os outros acampamentos, apenas para encontrá-los desertos. Enquanto explorava, ele ouviu passos por perto e, ativando sua habilidade de visão ótica, viu os representantes de classe à distância. Quando o avistaram, Haruka tentou se esconder rapidamente, mas eles correram atrás dele. Eventualmente, Haruka parou ao ouvir os pedidos de ajuda deles. As garotas explicaram que queriam se desculpar com o grupo de nerds. Desconfiado, Haruka questionou suas motivações. As garotas então começaram a chorar, pedindo sua ajuda para se tornarem mais fortes. Ao verificar os status delas, Haruka ficou surpreso. Elas estavam tão focadas em sobreviver ao básico, como andar e se preocupar, que não haviam evoluído em nada. Enquanto Haruka considerava sair dessa situação, a vice-representante e sua paixão apareceram de repente. Perdido em pensamentos, Haruka não a notou até ela gritar para chamar sua atenção. Enquanto isso, o grupo de delinquentes estava sentado ao redor de uma fogueira, planejando retornar ao antigo acampamento, com suas intenções tão desprezíveis como sempre. Ele entra em pânico quando percebe a atenção dela. Ele não sabe o que dizer e nem sabe o nome dela, apesar de estarem na mesma turma desde o ensino fundamental. A representante de classe, sempre gentil com ele, não acredita que ele nunca se preocupou em aprender seu nome. Um momento depois, as outras garotas chegam, obedecendo a ordem da representante de classe. As garotas populares estão atrás de Haruka, parecendo que compartilham um único neurônio. A representante de classe supõe que Haruka fez algo com elas. Ele quer alegar inocência, mas sua habilidade involuntariamente transformou as garotas em suas servas, e ele não faz ideia de como corrigir isso. Haruka tenta explicar sem soar culpado, mas ninguém acredita nele, então ele desiste e tenta ir embora. No entanto, a representante de classe o obriga a ficar para checar Shimazaki. Felizmente, um leve sacudir a liberta da subjugação, e ela diz à representante de classe que está bem. Haruka acha que pode ir embora, mas a representante insiste em descobrir como a subjugação aconteceu. Enquanto isso, as garotas que Haruka deixou perto de uma árvore começam a praticar magia de tédio. Haruka planeja expandir sua casa, mas comete um erro ao tentar construir um porão, acidentalmente se enterrando até o pescoço no chão. Ele fica preso até que a representante de classe o encontra, chocada ao vê-lo enterrado depois de apenas pedir que esperasse alguns minutos. Ela o ajuda a sair, pedindo desculpas por não confiar nele, pois Shimazaki explicou que ele só estava tentando ajudar. Haruka não se lembra de ter se oferecido para ajudar, mas as garotas já estão agradecendo, então ele aceita. Ele quer ir para casa, mas as garotas ficam bravas por ele deixá-las no meio da floresta sem ajuda. A representante de classe percebe que Haruka tem uma casa e pergunta sobre isso. Ele explica que a construiu em seu tempo livre. A representante fica impressionada que ele construiu uma casa enquanto elas mal conseguiram montar um acampamento, e as outras garotas estão igualmente impressionadas. Elas perguntam quantas pessoas a casa pode abrigar, e ele diz que cerca de 200, se mover alguns móveis e esvaziar a piscina. A representante de classe fica com inveja, mas educadamente pede para passarem a noite lá, pois estão sem casa. Haruka entra em pânico ao pensar em hospedar toda a turma de garotas, mas se acalma e as guia até sua casa. Graças às suas habilidades, ele conhece o caminho pela floresta.
Ao chegarem, as garotas ficam impressionadas com a grandiosidade da casa e felizes por terem um teto e encanamento interno depois de tanto tempo. Assim que Haruka menciona que há um banho, as garotas freneticamente começam a se despir e correm em direção ao banheiro, bem na frente dele. Sobrecarregado, Haruka monta uma barraca para ficar sozinho e se prepara para dormir. Nesse momento, a representante de classe entra querendo conversar. Ela o agradece pela ajuda, explicando que, desde que os nerds e os atletas saíram, as garotas estavam tendo dificuldades, mas agora, depois de um banho e uma boa refeição, o ânimo está mais alto. Ainda assim, a representante se sente fracassada como líder, já que não conseguiu ajudar a turma sozinha. Haruka acha que ela está sendo muito dura consigo mesma, pois ela manteve as garotas unidas, mesmo que só tenham tido sorte por não encontrarem monstros. Haruka lembra de que os nerds estavam bem preparados para essa situação, enquanto ela estava vivendo seu primeiro Isekai, então fez um bom trabalho. A representante se sente melhor após ouvi-lo, embora ainda se sinta insignificante em comparação com as realizações de Haruka. Desejando boa noite, ela volta para dentro, mas Haruka sabe que não conseguirá dormir depois de tudo isso. Na manhã seguinte, Haruka é acordado por uma das garotas, que pede para ele levantar para o café da manhã. Sonolento, ele tenta dormir mais, mas ela sobe em cima dele, insistindo para que se levante. Relutante, Haruka pergunta o que tem para o café, esperando a sopa de cogumelos de sempre, mas, para sua surpresa, é peixe hoje. Em sua empolgação, ele acidentalmente dá uma cabeçada na garota. Embora ela se machuque um pouco, Haruka não se importa, ele está animado por finalmente comer algo diferente de cogumelos. A representante de classe não entende por que Haruka está tão animado comendo peixe, já que ele morou ao lado do rio o tempo todo. Haruka admite que é péssimo em pescar. Curioso para saber como as garotas conseguiram, ele pede para ver o método delas. A representante concorda e leva Haruka ao rio com uma garota que tem magia de raio. Ela eletrocuta a água para pegar peixes, impressionando Haruka, que implora para ela fazer de novo. Embora relutante, ela concorda, mas antes de lançar a bola de raios, Haruka a sela com sua habilidade de empacotamento, jogando-a no rio para pegar mais peixes e até adquire magia de raio no processo. A representante de classe fica chocada, então Haruka explica que, usando sua habilidade de empacotamento em elementos, ele pode ganhar esse tipo de magia. Embora útil, Haruka ainda não acha impressionante, pois acha que suas outras habilidades são, em sua maioria, inúteis. Enquanto as garotas brincam no rio, Haruka senta-se com a representante de classe e pergunta o que elas planejam fazer a seguir. Ela diz que irão para a vila mais próxima para encontrar os nerds, mas que precisam aumentar seus níveis antes. Haruka se oferece para ajudá-las a treinar. Mais tarde, as garotas se reúnem na floresta e Haruka pergunta seus níveis atuais. Elas dizem que estão todas acima do nível 15, deixando Haruka deprimido, já que ainda está no nível 7. Duvidando que elas realmente precisem de sua ajuda, ele as testa contra kobolds de nível 6. As garotas acham que será fácil, mas são rapidamente derrotadas, pois os kobolds realmente revidam. Elas se reagrupam para repensar a estratégia, e, por algum motivo, a reunião acontece na barraca mágica de Haruka. A barraca se expande para caber todo mundo, embora ele ainda esteja confuso sobre o motivo de terem escolhido lá. Depois de algumas deliberações, as garotas voltam determinadas a não perder dessa vez. Haruka aprecia a motivação delas, mas duvida da vitória. Depois que elas saem, a garota de antes se aproxima para pedir desculpas por tê-lo testado naquela manhã. Ela queria ver se ele se aproveitaria da situação, mas agora que ele ofereceu abrigo, comida e ajuda na luta, ela sente que pode confiar nele e promete acordá-lo com o café da manhã novamente no dia seguinte. Haruka fica feliz que ela confia nele, embora só a conheça como garota do peixe. Na manhã seguinte, Haruka aceita feliz o café da manhã da garota do peixe, mas ouve as garotas planejando lutar contra os kobolds para se vingar. Antes de saírem, a representante de classe as impede, insistindo para que treinem primeiro, ou perderão de novo. Ela sugere começar com goblins, mas a luta não vai bem. Apesar da derrota, algumas garotas ainda acham que estão prontas, enquanto outras fingem estar doentes para evitar a luta. Haruka duvida que terão sucesso, mas, para sua surpresa, as garotas aprendem com os erros e trabalham juntas para derrotar os kobolds. A representante de classe as parabeniza, e Haruka fica aliviado, pensando que poderá voltar à sua vida de solitário, mas a representante agradece por aceitar se juntar a elas na jornada até a vila. Haruka sabe que nunca concordou, mas ela insiste, então ele cede. Pouco depois, elas estão prontas para deixar a floresta.
Haruka lembra-as de ficarem alertas para os perigos. Enquanto isso, em outra parte da floresta, um dos garotos da turma está correndo por sua vida. Ele tropeça em uma pedra, é encurralado por seu perseguidor e é estrangulado até a morte ali mesmo. Junto com os representantes de classe, Haruka avança cautelosamente pela densa floresta, determinado a encontrar uma maneira de se defender contra o grupo de delinquentes. Enquanto avançam, um orc aparece subitamente em seu caminho. Sem hesitar, Haruka dá um passo à frente, ansioso para derrotá-lo e confiante, diz aos outros para observarem e aprenderem com suas habilidades de combate. Mas, quando o orc ataca, Haruka desaparece, escondendo-se atrás de uma árvore. Ele percebe que os nerds estavam certos, orcs não podem ser feridos por ataques físicos a menos que se use magia. Haruka rapidamente abre sua tela de status, revelando seu impressionante arsenal mágico. Ele comanda os 4 elementos, água, ar, terra e fogo. Quando o orc ataca novamente, Haruka desvia habilmente de cada golpe. Ele pula nas costas do orc, atingindo-o com sua espada de madeira e o derrubando no chão. A garota o observa silenciosamente, lembrando de que talvez a magia tivesse sido uma escolha mais inteligente. Outro orc logo surge, mas desta vez Haruka não vacila. Ele invoca magia de fogo, derrotando-o com facilidade. Ele se surpreende com a eficácia do feitiço de baixo nível, mas o representante de classe rapidamente o elogia como o mais forte entre eles. Ao cair da noite, o grupo acampa em torno de uma fogueira. Haruka usa sua magia de terra para armar armadilhas ao redor do perímetro. Consultando um mapa, ele verifica o próximo destino enquanto admira em silêncio suas lentes de contato e habilidades de aldeão. De repente, um alerta de emergência pisca na tela, instigando-o a investigar. Enquanto observa das sombras, ele avista figuras emergindo da floresta escura. Inicialmente, ele teme que sejam os delinquentes, visando as representantes de classe, mas ao se aproximarem, suspira aliviado ao ver que são os atletas de sua turma. Os garotos o cumprimentam casualmente, enquanto as representantes de classe, escondidas nas árvores, tentam ouvir a conversa. Haruka começa a provocá-los, perguntando se estão atrás das meninas. Irritados, os garotos rapidamente esclarecem que não, na verdade, estavam procurando por ele. Curioso, Haruka pergunta por que estão evitando as meninas. Eles revelam que não podem confiar em ninguém, insinuando algo mais assustador que as habilidades de marionete ou charme. A mente de Haruka raciocina e conclui que se trata da habilidade Ijak. Os garotos confirmam sua suspeita, explicando que, enquanto o grupo de delinquentes enfatizava a marionete e o charme, nunca mencionaram o Ijak, o que significa que outra pessoa possui essa habilidade perigosa. Haruka, de forma brincalhona, afirma que possui a habilidade Ijak ele mesmo, mas os garotos ignoram, dizendo que estão bem com isso. Sorrindo, Haruka admite que estava blefando e que possui apenas a habilidade de subjugar. Aliviados, os garotos dizem a Haruka que precisam espionar os delinquentes, mas pedem que ele transmita suas desculpas às garotas. Ao saírem, Haruka sugere, brincando, que eles se juntem aos goblins, já que são igualmente tolos. No dia 17, Haruka diz ao grupo para se preparar enquanto se aventuram mais fundo na floresta. Ele nota o grupo agindo de forma estranha, e o representante de classe finalmente o aborda mencionando Kakizaki e os atletas. Haruka interrompe, transmitindo as desculpas dos garotos. Surpreendentemente, ela se desculpa com ele em troca. Sentindo que algo está errado, Haruka insiste para que ela revele a verdade. Hesitante, ela luta para falar, mas Haruka calmamente lhe diz que ela foi Ijak. Atordoada, ela exige saber como Haruka poderia saber seu segredo, afinal. Ijak é uma habilidade que permite ao usuário roubar as habilidades de outra pessoa ao tirar sua vida. Impassível, Haruka explica calmamente que não está assustado, e os nerds também não estavam. Eles selaram as habilidades de marionete e charme do grupo de delinquentes, mas deixaram a dela intocada, e ele está bem com isso também. Emocionada, a representante de classe se emociona. Haruka, em pânico, sai correndo, insistindo que não fez nada para fazê-la chorar. Mesmo assim, ela agradece, grata pelo apoio. Depois de percorrerem uma boa distância, o grupo faz uma pausa bem merecida. Sempre oportunista, Haruka começa a vender suco a preços baixos. Algumas garotas oferecem outros favores em troca de suco, enquanto outras o repreendem por tratar suas amigas como clientes. Ao retomarem a jornada, Haruka avista a margem do rio e designa algumas tarefas para a representante de classe enquanto ele segue na frente para explorar. Ela insiste em acompanhá-lo, mas antes que termine a frase, Haruka sai em alta velocidade usando sua magia de peso e envoltório mágico, subindo facilmente nas árvores e saltando mais alto para obter uma melhor visão.
Quando começa a aproveitar o momento, sua magia de peso falha, e ele cai através das árvores, atingindo todos os galhos no caminho. Sua vida cai para preocupantes 10%. Quando a representante de classe pergunta sobre seus ferimentos, Haruka casualmente responde que caiu do céu. Ela o repreende, sem surpresa. Tentando aliviar o clima, Haruka revela que colheu frutas para fazer suco, o que empolga uma de suas fãs a ponto de abraçá-lo com força. No dia seguinte, eles continuam explorando, reencontrando colegas perdidos que estão lutando contra mais orcs e aproveitando o tempo no rio antes de emergirem da floresta para um vasto campo aberto. Haruka torna-se mais vigilante, ciente de que agora estão à vista de monstros ou inimigos à espreita. Ao abrir sua janela de status, ele percebe uma nova habilidade: caminhar no ar naturalmente. Ele atesta, caminhando no ar para o espanto da representante de classe. Ele informa que irá explorar do alto. Durante a observação, Haruka vê um grupo cercado por lobos monstruosos. Ele pousa e informa a representante sobre a situação. Ela quer ajudar imediatamente, mas Haruka hesita, avisando que só porque estão sob ataque não significa que sejam os mocinhos. A representante insiste que devem lutar contra os lobos de qualquer maneira. Relutante, Haruka concorda, mas decide explorar a área sozinho primeiro. Usando suas magias de peso e grande magia, ele conjura um tornado para se impulsionar. Infelizmente, o vento do tornado arremessa a representante para o ar junto com ele. Segurando-se em sua capa, eles colidem com os lobos, derrotando todos em um pouso caótico. O grupo cercado pelos lobos fica atônito com o resgate repentino. Eles se apresentam como Ofter, o líder, e Gatek, seu companheiro. Haruka pergunta como eles acabaram lutando com lobos, e Ofter explica que aceitaram uma missão de extermínio da Guilda dos Aventureiros para ganhar dinheiro. Enquanto o grupo de Ofter reúne seus pertences espalhados, Haruka oferece-lhes alguns cogumelos grelhados. Eles ficam surpresos, pois esses raros cogumelos que aumentam a resistência são uma iguaria em sua cidade. Ao ver homens tão pouco atraentes socializando com lindas garotas élficas, Haruka não consegue deixar de se sentir incomodado. Quando a representante de classe finalmente acorda, ela nota a irritação de Haruka e levanta uma sobrancelha. Logo, outras garotas da turma chegam, igualmente atonitas com a elegância das garotas élficas. Ofter então leva Haruka e o grupo até a cidade de Omi. As garotas, empolgadas, correm em direção aos portões da cidade e entram com entusiasmo. Enquanto isso, o grupo de delinquentes continua a seguir as meninas. Um dos garotos nerds que haviam prendido antes sugere que eles liberem suas habilidades antes de confrontar as meninas novamente. Assim, os delinquentes decidem caçar os nerds primeiro, sem saber que os atletas de antes observam cada movimento deles das árvores, totalmente cientes de seus planos. Se curtiram essa história, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos como esse. E claro, se você quer entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link no comentário fixado que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora, corre para assistir esse último vídeo que tá aparecendo na tela, que é tão insano quanto esse. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou! Até a próxima!